Tá começando agora mais uma edição desse podcast extraordinário. Será mesmo coisa de garota? Eu sou a Peralta e hoje temos a honra de conversar com uma mulher incrível de trajetória espetacular. Daniele Casangi, formada em terapia ocupacional na USP e mestranda de antropologia social na UFRJ. Hoje, Dani exerce um trabalho complexo no CAPS da Mboimirim, onde realiza atenção para as pessoas em sofrimento psíquico. Danizinha, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. É um prazer poder trocar essa ideia com você e com todo mundo que vai escutar esse podcast. Enfim, vamos ver aí, vamos trocar essa ideia. Ah, com certeza. A primeira pulguinha, o primeiro nó que eu quero desenrolar com você é: como foi nascer mulher? Crescer sendo mulher? Então, desde criança, assim, eu tive vários problemas com relação ao meu corpo, assim, que eu sentia que fugia muito do que era esperado. Então, eu fazia balé, era bailarina, e daí eu fui começando a ganhar um pouco de peso, e isso impactou muito minha infância, assim. As pessoas comentavam do meu peso, isso me incomodava muito. E aí eu fui crescendo, meu corpo foi desenvolvendo, eu perdi quilos. E na escola eu sentia muito uma coisa de duvidarem do meu potencial intelectual, assim. Então, quando eu comecei a me desenvolver, a entrar no colegial, eu nunca fui uma pessoa super inteligente, nunca consegui colocar minhas opiniões, assim, na aula. E quando eu cresci, isso ficou pior ainda, assim, porque como eu tinha um corpo dentro dos padrões, a partir do momento que eu Foi se cresci, transformando, né? O seu corpo se isso, transformou. isso, meu corpo foi se transformando. E quando eu cheguei no colegial, eu sentia muito que as pessoas duvidavam do meu potencial intelectual, assim, Ou sabe? até um certo desejo, né, de te sexualizar e te reduzir a uma menina padrão e agora ela ficou bonita, veio o colegial e não estimulavam tanto a intelectualidade, né? Eu acho. Sim, principalmente os professores, eles duvidavam muito, assim, da minha capacidade, tipo, quando eu falei que eu ia fazer USP, eu vi coisas, tipo, ai, será que é isso mesmo que você quer ser e tal. E eu acho que isso tinha muito a ver com a forma que eu interagia também, porque eu só encontrava a interlocução na aula a partir de outras questões que não as intelectuais, porque eu também comprava essa ideia de que eu não era inteligente o suficiente, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa muito pesada para mim, mas eu sempre acreditei que eu poderia fazer uma universidade pública, mesmo com as pessoas duvidando da minha capacidade. E aí eu saí do colégio, fui muito mal na FUVEST, no primeiro ano, e fui fazer um cursinho. E me dediquei muito, assim, estudar é uma... Primeiro, muito bom, né? Você ter conseguido fazer um cursinho, ter tido essa fase de formação para poder entrar. Ou não, né? Mas é esse tempo, né, de você poder sair do colégio. Não são todas as mulheres, às vezes, que têm esse tempo, né? Mas, enfim, continue. Pode- Sim, foi um privilégio, né, poder fazer um cursinho. Acho que não são todas as meninas que podem fazer. Ou pessoas mesmo, né? Enfim. Sim, mas e para mim foi uma experiência muito importante, assim, tirar esse tempo para amadurecer algumas questões assim que eu tinha, enfim, e estar mais convicta do que eu queria fazer na faculdade, né? Então eu escolhi fazer terapia ocupacional. E escolhi fazer esse curso desde que eu estava no primeiro colegial, porque eu queria fazer algum curso relacionado ao corpo. Não sei se isso tem a ver também com as minhas questões que eu tinha com relação ao corpo quando eu era adolescente. Mas eu queria fazer um curso que ajudasse na consciência corporal, que ajudasse as pessoas a se expressarem do ponto de vista corporal e do ponto de vista de atividades expressivas, assim, né? Que é uma coisa que a terapia ocupacional faz muito. Explica um pouquinho o que é terapia ocupacional, porque muitas pessoas não conhecem esse curso. É um curso importantíssimo para a área da saúde, desde a saúde mental até a saúde física. É um curso que, enfim, explica mais você um pouco pra gente esse curso, o conceito terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela é uma profissão que lida com o cotidiano das pessoas. Então, se uma pessoa tem um prejuízo, seja psíquico, seja social, seja físico,
que implique o cotidiano dela, ela pode procurar um terapeuta ocupacional. Então, o terapeuta vai usar as atividades para poder reconstituir um cotidiano que está, enfim, deteriorado. Né? Não tá em alguma coisa que impeça a formação dela na sociedade, seja de comunicação, até de impossibilidade de se exercer na sociedade e fazer sua identidade presente, né? Talvez. Isso, então assim, a gente trabalha desde atividades muito básicas, que são assim, prejuízos em atividades como tomar banho, se alimentar, enfim, até atividades mais complexas, tipo estudo, trabalho, lazer, né? Então a gente usa nossos recursos para fazer as pessoas retomarem atividades que sejam significativas para a vida delas, né? Incrível. E a TO é uma profissão muito associada ao feminino, né? Como enfermagem, por exemplo, essas profissões na área da saúde, mais associadas a um feminino, a uma coisa de ser mulher e tal. Como foi esse ambiente de formação majoritariamente feminino, com professoras mulheres, né? A maioria mulheres. Os lados bons e ruins desse processo. Então, pra mim, assim, teve um lado bom, porque eu me sentia muito confortável de estar num ambiente de mulheres, né? Na verdade, na minha vida, eu sempre estive em ambientes de muitas mulheres, o que me ajudou a ter uma certa segurança, assim, em algumas questões, como me posicionar e tal, né? E isso foi muito importante, assim, pra mim. Eu sempre percebi que quando tinham homens na sala, as professoras direcionavam uma atenção diferenciada para esses homens, Nossa, né? que interessante. Interessante assim. Por que você acha isso? Porque como é uma profissão muito feminina, chama a atenção quando tem um homem, entendeu? Então isso modifica um pouco as relações em sala. Mas, enfim, eu acho que tem uma coisa infelizmente, essas profissões serem ligadas ao feminino, porque eu acho que o cuidado é uma coisa muito importante para a sociedade, né? É a partir daí que as pessoas se desenvolvem, né? Então, assim, eu gostei muito de mergulhar nisso, embora eu acho que sim, a gente precise de mais homens nessas profissões, assim. Homens que entendam a importância do cuidado, a importância, às vezes, de fazer um curso que se relacione com cuidado, não. E não de uma forma status, né? Que medicina também tem muitos médicos homens, mas realmente um cuidado, às vezes, até sentimental, porque eu acho que na TO rola muito o afeto, né? A questão de você se afetar com o seu paciente e também mexer com esse cuidado com os homens, não de uma coisa fria, tipo a medicina, né? Uma coisa mais o afetar o outro. Sim, eu acho que nós mulheres estamos muito mais moldadas a conseguir ter esse tipo de afeto, né? Isso é uma pena, assim, eu acho. Mas, enfim, de qualquer forma, foi esse meu percurso, assim. E o mestrado? Havia mais homens? Você é de São Paulo, né? Eu não comentei, gente, mas a Dani é paulista. Enfim, se quiser narrar a experiência de ter se mudado para morar em outra cidade, também o próprio mestrado em si, como você se sentiu, se tinha mais homem, mais mulher, ou independente disso. Então, a experiência de me mudar foi muito boa. Eu queria muito sair de São Paulo, e daí Rio é uma cidade que eu sempre quis conhecer e morar. E, enfim, foram vários perrengues, mas eu me adaptei muito à cidade. E o mestrado foi assim, tinham muito mais homens, né? Eu acho que é uma profissão que não tem tanto essa cara feminina quanto a terapia ocupacional. E para mim foi mais difícil me colocar a partir disso, assim, porque os homens sempre tinham um ar de que sabiam muito do que estavam dizendo, né? E ainda talvez no ambiente do academicismo, né? Aquela coisa do estou fazendo um mestrado e sendo homem, acho que infla mais o ego, né? Ou não, posso? Acho que sim, acho que eles são muito seguros, né? E a maioria de lá já tinha vindo das ciências sociais, então já tinha uma segurança do que estava fazendo, né? Eu vim de um outro curso, então eu não tinha essa base. Então, para mim, nas aulas era um pouco difícil, assim, eu consegui ter segurança para me posicionar, para discutir. Era mais difícil. Nos trabalhos eu sentia muita dificuldade. Mas tem uma coisa no mundo acadêmico também, isso para homens e mulheres, que você sempre se sente muito aquém. Sabe, você sempre acha que os outros sabem muito mais que você, e isso prejudica muito a saúde mental de quem faz pós-graduação,
né? Com Então, a certeza. pós-graduação é uma coisa que prejudica a nossa saúde mental, né? E eu tive muitos prejuízos de saúde mental e muito por conta desse mestrado, eu acho também. Aham. Com certeza, e devemos dar a devida atenção a esse tema, porque as universidades, os mestrados ou até os doutorados, muitas vezes nos adoecem, nos fazem mal, quando na verdade o intuito e o objetivo é o conhecimento, o aprendizado, a melhoria da sociedade como um todo, né? Antropologia, principalmente, é uma coisa muito forte em relação a estudar a nossa sociedade ao nosso redor. Isso não deveria nos adoecer, né? E a instituição universidade, né? Faz isso com a gente muitas vezes, nos adoece, né? Eu acho que sim, são as instituições, mas é o lugar que a sociedade dá à pesquisa também, Com né? certeza. Eu acho que é muito desvalorizado, assim, a ciência brasileira em todas as suas áreas, e principalmente por parte do governo que paga essas bolsas muito baixas, né? E aí a gente também não pode trabalhar registrado, a gente não tem, a gente não é E que é CLT. cobrado, né? Um tempo, uma dedicação para aquele mestrado onde você não exerce uma outra profissão, né? Isso, é como se fosse um emprego mesmo, só que não é registrado e você não tem nenhuma garantia. Se você ficar doente, se você, como eu tive um problema de saúde mental, não pude trancar meu mestrado, por exemplo, porque eu já tinha passado dos prazos. Então, eu acho que essa falta de garantias que você tem na pós-graduação também atrapalha o andamento das coisas e atrapalha a nossa saúde. Com certeza. E para finalizar, infelizmente, esse papo gostoso que eu tive aqui com a Dani, eu queria pedir para você dizer para as nossas mulheres ouvintes que estão sofrendo algum tipo de violência ou passando por qualquer dificuldade, que frase ou qualquer coisa que você queira dizer para finalizar aqui e passar uma mensagem para essas mulheres. Bom, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou, assim, nos momentos de mais fragilidade foi poder contar com outras mulheres ao meu redor, né? Então, acho que quando a gente tá fraca, buscar um apoio em alguém que tá mais forte e vice-versa, assim. Então, contar com as mulheres, com amigas, com pessoas parceiras, é sempre bastante importante. E elas entendem, né, assim, o que a gente passa. Uhum. E não ter medo de se mostrar vulnerável também para essas amigas ou mulheres que vão te ajudar e vão te entender, porque às vezes parece que ninguém te entende e às vezes o silêncio de ser mulher é muito forte, essa coisa de você não, como você falou da sua infância e tudo o que você disse. Então, às vezes, perceber que tem pessoas que possam te ajudar e principalmente mulheres, né? Sim, até porque eu acho que nós mulheres temos muitas experiências em comum, né? Essa coisa do silenciamento, das pessoas duvidarem da sua potência intelectual. Acho que isso Uhum. acontece com muitas. Então a gente consegue se entender, sabe? Se fortalecer juntas. Com certeza. Obrigado, Dani. Gente, foi um prazer conversar com a Dani hoje. E a gente vai ficando por aqui. Um beijão para todos os nossos ouvintes, quem acompanha esse podcast. Eu amo muito fazer esse programa aqui com vocês. E é isso. Tá finalizando agora mais um Será Coisa de Garota? Eu sou a Peralta e foi um prazer estar com vocês hoje.